o que vocês conseguiram entender, o que vocês conseguiram visualizar na matéria, né? E a gente poder dar uma continuidade dentro da normalidade que é possível dentro disso aí, tá bom? Bom, vamos então começar a trabalhar, vamos começar a discutir, né? A ideia do que é o reino dos francos, né? Que é um dos maiores reinos bárbaros daquele momento da Idade Média, da Alta Idade Média ali. Para a gente poder entender isso daí, eu vou trabalhar, de certa maneira, com algumas informações básicas sobre o mundo franco, né? E depois a gente entra, né, na estrutura dele, na organização dele, quem governou, quem não governou, por que que houve o governo de tal maneira ou não, beleza? Então, vamos começar analisando, né, pensando no primeiro momento, nesse mundo bárbaro, né? Então, no caderno de vocês aí, por favor, a gente está mexendo aí com a terceira aulinha, né, do caderno 2 aí, frente 1, Reino dos Francos, para a gente poder começar a andar com a Idade Média e chegar no feudalismo, que é o que interessa a nós daqui a pouquinho ali. Bom, basicamente, o que é o Reino Franco, né? Vamos tentar analisar. Ele é um reino de origem, né, bárbara germânica, né? De certa maneira, tomado, né, por populações francas ou que vêm daquela região entre a França e a Alemanha, né? E, segundo a história, existe na sua origem, né, um mítico rei, porque a gente fala que é um mítico rei, que a existência dele não é uma certeza absoluta, a história dele é contada a partir de um mito de um rei chamado Meroveu, e que esse rei havia lutado contra hunos, né, derrubado a invasão huna que vinha do leste europeu ali, né? E, de certa maneira, né, ele começou a dominar uma região que era do antigo Império Romano, né, uma região que foi parte do império que caiu ali, e que ele protegeu da invasão huna, né? E quando a cidade foi derrubada, Roma foi derrubada, né? Essa população franca começou o quê? A expandir. Então, eu preciso localizar ela, basicamente, onde hoje seria parte da França, parte da Alemanha, né? Parte do norte da Itália, uma região em que era, né, império, fazia parte do Império Romano, grande parte dela ali, e que durante, né, a queda de Roma, o período, né, onde Roma cai, onde há o fim da Roma, esse grupo defende a região dos hunos, ocupa essa região, expande nessa região, sob o comando de uma figura mítica que eu citei, que é o Meroveu, né? Que a gente, como eu disse, não é uma absoluta certeza da existência desse rei bárbaro, desse elemento aí. A partir dessa história, a partir do início da história desse povo bárbaro aí, nós temos o surgimento dos primeiros reis merovingios. Segundo a história, descendentes de Meroveu. Então, a gente tem que lembrar, merovingios, descendentes de Meroveu. Aí vem o nome desse rei, desses reis, né, ou desses reis aí. Basicamente, todo rei merovingio, segundo a história contada por eles ali, né, ele é um rei que vai governar o que foi parte do Império Romano, vai estender as terras para o antigo Império Romano, né, os limites do mundo romano ali, e vai tomar toda aquela região ali. Se a gente analisar, né, o processo de criação desse mundo merovingio, eu tenho que ter como ponto-chave a figura de um rei chamado Clovis. Clovis o Meroveu. Clovis o Meroveu. Esse rei, de certa maneira, ele vai, além de fazer expansão, né, ele vai se aproximar da Igreja Católica. E aí nós vamos ter um processo, que é a barbarização da Igreja Católica ou a cristianização do mundo bárbaro franco. Veja bem, olha que interessante. De certa maneira, os bárbaros que viviam naquela região se aproximaram do cristianismo católico, se aproximaram da Igreja Católica nascida no Império Romano e se tornaram protetores da Igreja Católica. Ao mesmo tempo que a Igreja Católica reforçava o poder desses reis aí. Na imagem que você tem aqui no slide, você tem o batismo de Clovis, né, o momento que ele é
aceito como cristão, no momento que ele passa a defender a Igreja Católica e passa a fazer parte do quê? Daquele grupo, daquela horda bárbara, né, que vai defender o cristianismo, vai se cristianizar. Eu falei uma coisa na aula de História da Arte, em arte bizantina, quando eu mostrei os mosaicos bizantinos, eu falei do cristão ortodoxo de lá, que tinha uma visão de Cristo mais orientalizada, né? Agora vocês vão ter a visão de Cristo ocidentalizada, ou seja, uma visão de Cristo bárbaro, branco, dos olhos azuis, da pele embranquecida pela presença, né, do elemento bárbaro ali. E essa Igreja Católica, que vinha do Império Romano, que havia ajudado a derrubar Roma, é agora uma grande aliada desses reis merovingios aí. De certa maneira, né, a gente vê, né, o reinado de Clovis como uma ascensão, né, um poder muito forte dos reis bárbaros ali, e, lógico, a força da Igreja. Todo rei bárbaro que vem depois de Clovis se envolve em guerras, se envolve em choque com outros grupos bárbaros da época, né? E, de certa maneira, esses herdeiros do trono, esses caras que governaram após Clovis, passam a ser denominados historicamente como reis indolentes. Modo, o que seria um rei indolente? Eu entrego a minha autoridade de rei para um administrador real, para alguém que governe para mim, e eu, na verdade, eu mantenho apenas o status de ser rei. Então, durante, né, a estrutura, a formação do mundo merovingio, depois de Clovis, que foi um grande rei de expansão, de acordo com a igreja, né, de acordo com o Papa, você tem reis que vão reduzir o seu poder, vão governar num trono com a coroa sobre a cabeça, aliás, colocada, né, pelos papas da época, mas, de alguma maneira, prestando atenção, entregando o poder aos seus administradores reais. Então, dentro do mundo bárbaro, franco, você percebe que há uma perda de poder dos reis, uma diminuição de poder dos reis, né, que passam a governar de maneira mais indireta, dando poder aos seus administradores. Esse administrador nós vamos chamar de mordomo de passo, mordomos de passo, ou em latim, magedomus. Então, esses magedomos ou mordomos de passo passam, de certa maneira, a ser, na verdade, os administradores reais, cuidando da política, cuidando do desenvolvimento do reino e obedecendo o rei, mas, de certa maneira, tendo mais poder do que o próprio rei, né? Então, nós temos aí o Pepino de Heristal, que foi um administrador real, né? Um aliado da igreja, né? Que se aproximou de quem? Dos grandes papas da época. O Carlos Martelo, nome interessante, né? O nome é Carlos Martel, mas a gente pode chamar de Carlos ou Martelo, né? Demonstrando muita capacidade administrativa, muita força política, esse cara se fortalece dentro do reino bárbaro. E aí uma coisa que é interessantíssima, né, para a gente poder lembrar. Em 732 depois de Cristo, século VIII, há uma tentativa de invasão muçulmana, uma tentativa de ataque muçulmano à Europa, né? O Islã tinha perdido Maomé, Maomé havia morrido. O Islã começa um processo de expansão para o Ocidente e também para o Oriente. E na expansão para o Ocidente, eles tentam ocupar a Europa. Nesse momento, Carlos, o Martelo, olha só onde vem o nome, martelou a invasão muçulmana, bateu na invasão muçulmana, impediu a invasão muçulmana, defendeu o catolicismo. Então, esse, né, mordomo de passo, esse administrador do rei, ele se torna mais importante, mais poderoso e mais respeitado do que o próprio rei. Por isso que os reis são o quê? Indolentes. Por isso que os reis apresentam essa característica de serem reis que não têm o poder consolidado. Na verdade, quem tem são os seus majordomos, seus mordomos, né, os seus administradores reais ali. Quando a gente passa a analisar isso daí, a gente percebe que, né, nesse momento, esses mordomos de passo, ou prefeitos de passo, ou administradores reais, pode chamar do jeito que vocês acharem melhor ali, eles acabam sendo os verdadeiros comandantes do reino, acabam fazendo guerras, né, pelo controle político, defendendo o reino franco e, ao mesmo tempo, disputando o poder.
Então, o que a gente tem que ter claro na nossa aula é o seguinte, que a dinastia merovingia, nascida com o rei mítico, teve como grande rei Clovis, que expandiu, que se aproximou da Igreja Católica, que foi transformado num protetor da Igreja Católica ali, e que, a partir dele, os demais reis que vão governar merovingios entregam poder aos seus mordomos, aos seus majordomos, que passam, como vocês viram aqui no caso do Carlos Martel, a ter mais poder que o rei, tanto político quanto militar, e aí no caso aqui da Batalha de Poitiers, da defesa da própria Europa, né, do Reino Franco, do mundo europeu, contra a invasão islâmica, né? E aí nós temos, de certa maneira, que observar algumas características importantes ali, né? Que é essa transição de um rei com pouco poder, de um rei indolente, para um mordomo que tem muito poder, que tem muita força política ali. Bom, em 740, né, morre o Martel, assume Pepino o Breve, né? Esse rei tem esse nome, né, pelo curto governo, pelo pouco tempo que ele governou, esse mordomo, né, tem esse nome, pelo curto período que ele governou como mordomo de paço, e esse cara se aproxima do Papa. Então, os mordomos acabam se aproximando da Igreja Católica. E a Igreja Católica, observando que os mordomos tinham mais influência que os próprios reis, golpeiam os merovingios, tiram o poder dos merovingios e dão poder aos mordomos. Então, o Pepino é coroado naquele momento, rei, substituindo o último merovingio, que é o Childerico III, e a dinastia merovingia desaparece. A partir de agora, nasce uma nova dinastia, chamada dinastia carolíngia. Da onde vêm os carolíngios? Os antigos mordomos, os antigos o quê? Administradores reais do rei. Essa dinastia carolíngia ganha muita força com o Papa, por quê? Primeiro, porque ela é forte. Ela nasce dos mordomos, que tinham força política. Segundo, da própria herança, né? De Carlos Martel, que protegeu o Ocidente da invasão muçulmana, de Pepino Breve, que se virou um grande aliado da igreja, e acaba o quê? Havendo a passagem de poder de uma dinastia para uma nova dinastia. E essa nova dinastia é formada pelos antigos mordomos ali. Então, o primeiro rei carolíngio, Pepino o Breve. A dinastia carolíngia já nasceu forte, já nasceu apoiada pela Igreja Católica. Pepino, que governa um período muito curto, tem dois filhos, né? Carlomano e Carlos, que nós vamos chamar de Carlos Magno, que vai daqui a pouco assumir o poder dentro do mundo ocidental ali. E, de certa maneira, a Igreja Católica começa a dar poder, começa a fortalecer a dinastia carolíngia, começa a se aproximar cada vez mais, dar mais força para ela. A gente vê durante o governo de Pepino Breve a expansão do Império Franco, né? Os carolíngios expandem o Império Franco, tomam a Itália, tomam o que seria hoje o Vaticano, né? A terra da Igreja Católica, e, de certa maneira, criam o que nós chamamos de patrimônio de São Pedro, ou seja, entregam para o Papa as terras de hoje, né, de Roma, e acabam entregando na mão deles todo o patrimônio, todas as terras que pertenceram originalmente o quê? Aquela ideia da origem da Igreja Católica, a formação da Igreja Católica em Roma. Galera, o patrimônio de São Pedro nada mais é do que as terras da Igreja, que a Igreja conduz, mantém até hoje, que nós chamamos de Estado Pontifício ou Estado Papal, né? Ou seja, esses reis deram de presente à Igreja esse território aí, fortaleceram também o poder da Igreja, quase que uma troca entre carolíngios e a Igreja Católica ali. Quando morre, né, o nosso amigo Pepino Breve, ele divide o poder entre Carlos Magno e Carlomano, que são os dois irmãos ali, né? O Carlomano morre, o Carlos Magno assume o poder em todo o império e ele passa a ser chamado de Carlos Magno, né? Lembrando a mesma lógica de Alexandre Magno, ou seja, um grande rei, um grande expansor, um cara que deu muito poder ali. Dentro dessa lógica, você vê a Europa começar a ver uma expansão, né, do Reino Franco violenta. Os francos vão tomar regiões próximas à Inglaterra, mais adentro da Alemanha, vão invadir a região dos Pirineus,
vão expandir em direção à Península Ibérica e vão garantindo muita força política ali. Uma curiosidade aqui, esse reino, né, carolíngio, esse reino dos francos, que agora expande pela Europa, dá terras ao Papa, fortalece-se com a Igreja, ele tem um momento, na tentativa da invasão da Península Ibérica ali, quando eles tentam tomar Portugal e Espanha, né, o que seria futuramente Portugal e Espanha, o Carlos Magno vê a morte de seu sobrinho Rolando, que havia lutado contra bárbaros naquela região para tentar tomar aquela região ali também. Essa história é representada pela canção de Rolando. Para quem não lembra, isso aqui já é, né, de certa maneira, o trovadorismo na literatura. São as cantigas medievais, são as canções medievais, são aquele momento em que o trovador, né, em versos, conta a história, acompanhado no menestrel, né, com um instrumento de cordas, toca para que esse trovador conte uma lenda, conte uma história, conte um episódio ali, né? É a época das cantigas, né? É a época das novelas de cavalaria. Então, esse período aqui bate muito com aquela literatura que vocês estudam, né, dentro da literatura, né, com o período do trovadorismo, na Alta Idade Média ali. A luta, né, de Carlos Magno contra muçulmanos levou eles a tomarem parte da Península Ibérica, a região de Barcelona, Navarra, Pamplona, né, criando na Espanha vários territórios, várias áreas de ocupação ali. Uma coisa que é interessante, né? O Carlos Magno governa 46 anos, ou seja, um governo extremamente longo, né? Ele divide o império que ele criou na Europa, pela sua expansão, com o apoio da igreja, lógico, né? Em várias regiões. Então, ele cria os condados, áreas de condes, áreas territoriais com influência da igreja ou dos seus cavaleiros ali, né? E, de certa maneira, né, ele vai criar, naquele período, um cargo interessante, né? Que é uma espécie de fiscal do rei. Como o império é muito grande, ele precisa fiscalizar toda aquela área ali, ele cria os missi dominicis. O que é isso? É uma pessoa enviada por Carlos Magno, enviada pelo soberano, pelo rei, para visitar e observar, administrar, cuidar das regiões o quê? Onde ele acabou estabelecendo o seu poder, né? Lembrando que esse cara é um rei cristão, esse cara tem apoio da igreja, existem disputas, né, lógico, entre o poder político e o poder espiritual, né, o temporal e o espiritual o tempo inteiro. O missi dominici tem a função de evitar que haja crise dentro do império, que o império seja bem administrado, bem cuidado, bem conduzido ali. E aí, lógico que, por essa imagem que você vê aqui, nós vamos fazer uma observação muito clara, né? Você vê a figura do Papa coroando Carlos Magno, a partir desse momento, como imperador de todo o Ocidente, cargo que antigamente só os imperadores romanos tinham. Então, Carlos Magno acaba virando uma figura que, além de expandir, além de ter a relação com a igreja, além de criar os seus fiscais do rei, os seus missi dominicis, o Carlos Magno também estabelece uma relação muito forte que vai ser mantida por toda a história até o século XVIII para o XIX, que é a ideia que os reis, para se tornarem reis, têm que ter uma coroação feita pelo Papa. A gente vai perceber que, historicamente, quem vai romper essa tradição de que o Papa coroa o rei vai ser lá no virado do século XVIII para o XIX com Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão não aceita, né, a coroação do Papa, cria um Estado laico na França, né, e ele se autocoroa imperador da França. Então, a gente observa que é uma tradição que dura, né, desde a alta Idade Média, do início da Idade Média, até meados do século XVIII, XIX ali. Né? Outra coisa interessante aqui. Moda. Como é que o Carlos Magno tem um império tão grande, dominando a Europa Ocidental quase que inteira, e ele mantém o poder dele? Galera, ele tinha os seus cavaleiros. Os cavaleiros que lutavam com ele nas guerras de expansão contra outros bárbaros, contra muçulmanos, né? Isso em nome do Império e em nome da Igreja Católica. Esses cavaleiros começam a receber o que nós chamamos de beneficiums, em latim, beneficiums. O que é isso? Quando eles lutavam numa guerra apoiando o imperador, eles acabavam ganhando terras.
E aí existia um ritual, já que na cultura bárbara, eu expliquei na aula passada, não havia escrita, havia um ritual que era feito, onde o cavaleiro, após uma guerra, após uma disputa, voltava até o imperador fazia um ritual religioso do beneficium, da doação de terras a esse cavaleiro. E esse cavaleiro acabava se tornando um nobre. Então vamos lembrar como é que é isso. O imperador em pé, o cavaleiro vem em direção ao imperador, se ajoelha, mostrando submissão ao imperador, ou seja, sou inferior ao meu imperador. Esse imperador, tirando a espada, abençoa esse cavaleiro com o sinal da cruz, mostrando que nós somos um grande império cristão, né? Levanta esse cavaleiro, né? Faz um juramento de fidelidade, o cavaleiro para com o seu imperador, para com o seu rei, e aí fecham esse juramento de fidelidade com o ósculo. O que é o ósculo? Um beijo. Oscular, beijar. Então, eles tocam os lábios, o cavaleiro e o rei, mostrando que há uma fidelidade entre os dois. Nesse momento, o cavaleiro se torna dono de terra, se torna um nobre, né? E ao mesmo tempo se torna um homem fiel ao seu imperador. Então existe uma relação de fidelidade ali dentro do processo que a gente observa. Por que tudo isso? Porque não existe um documento escrito. No mundo bárbaro, as leis escritas não foram consolidadas, são leis orais, passadas de pai para filho. E a tradição fala também que a fidelidade não precisa de um documento. Ela precisa do quê? Daquele momento que você faz o benefício, se ajoelha, se prostra perante o imperador, mostra sua submissão, e o imperador te levantando, e os dois jurando fidelidade, jurando reciprocidade entre eles, eles acabam o quê? Fazendo o ósculo e selando um ritual, né? Isso é comum naquele período ali. Bom, de certa maneira, criam-se capitulares, que são o quê? Instruções do rei, regras do rei que foram estabelecidas ali. O rei escreve as suas leis, ou na verdade institui as suas leis. Né? Falar em escrever é meio absurdo, porque não existia essa lei escrita, né? E no ano 800, o Papa, como eu falei agora há pouco, coroa Carlos Magno como imperador de todo o Ocidente. Então, desde a queda do Império Romano, nenhum imperador foi imperador do Ocidente, né? Os últimos foram imperadores romanos. E o Carlos Magno se torna, nesse momento, imperador de todo o Ocidente ali, ano 800 depois de Cristo, né? Final do século 8, né? Esse período é um período muito rico, né? A cultura, a literatura, a arte ganhou muita força naquele período ali. Nós temos, como eu falei, o trovadorismo dentro da literatura, as cantigas, novelas de cavalaria, as histórias que eram contadas através do quê? De um trovador, né? De certa maneira, a cultura greco-romana ela é retomada como elemento de beleza, esplendor, riqueza cultural naquele momento ali, né? E de certa maneira nós vamos observar, né, que cria-se uma escola, cria-se uma educação dentro desse modelo, né, que de certa forma, né, estabelece entre os carolíngios, né, uma língua, uma cultura, uma forma de vivência cultural, né, para que não houvesse de certa maneira a corrupção, a quebra, né, da cultura desse povo, da cultura que foi estabelecida ali. Então, se a gente olhar a literatura, se a gente olhar a arte de modo geral, se a gente olhar os ensinos gramáticos, pedagógicos, matemáticos da época, eles vão remeter a uma retomada de valores clássicos, né, que foram trazidos para o governo carolíngio ali. Me recordo agora que há pouco tempo atrás a Unicamp fez um vestibular e a primeira fase da Unicamp é muito tranquila, muito sossegada, nós passaríamos nela tranquilamente, né? Mas na segunda fase, a Unicamp fez uma prova que matou 90% dos alunos ali na avaliação. Ela perguntou o que era o Império Carolíngio. Então, você tinha que explicar que era um império bárbaro dentro do Reino Franco, formado pelos mordomos de pasto que tomaram o poder dos reis merovíngios, né, que tinham o apoio do Papa. E depois ela perguntou o que foi o Renascimento carolíngio. E o aluno devia responder que foi o renascimento da arte, da cultura, da literatura, né, que vão
crescer, que vão se desenvolver dentro de padrões da cultura clássica, com a retomada de valores grego-romanos, com o trovadorismo, com a filosofia naquele período, certo? Bom, Carlos Magno morre, né? E deixa o poder para o seu filho, Luís o Piedoso. Presta atenção nessa frase, por favor. Carlos Magno morre e deixa o poder para o seu filho, Luís o Piedoso, né? Por que ele recebeu esse nome? Um dedicado e submisso fiel da Igreja Católica. Só que um problema. Apesar de Luís o Piedoso moralmente ser um cara muito legal, muito ligado à Igreja, muito próximo do Papa, ele é incompetente. Ele não tem a competência política de Carlos Magno. Ele não é igual ao pai, né? Ele fragilizou a política naquele momento. Ele não conseguiu manter a força do pai, que foi um conquistador, um grande aliado da Igreja, um cara que estabeleceu o quê? Um domínio muito forte ali. Não conseguindo ele conciliar o seu amor pela Igreja com o trabalho político, o trabalho de administrar o rei, o que ele fez? Ele divide o império para os netos de Carlos Magno, ou seja, para os seus filhos. Então, o Império Carolíngio, o Reino dos Francos, que era gigantesco, ele foi fragmentado em 3 partes. A Alemanha, que nós vamos chamar de França do Oriente, e daqui a pouco de Sacro Império Romano Germânico, SIRG, Sacro Império Romano Germânico. A França atual, que seria a França do Ocidente, que eles chamariam ali, por isso que veio o nome, né? E uma região do norte da Itália, que nós vamos chamar de Lotaríngia, que é o norte da Itália. Então, esse Império Franco, grande, poderoso, dominado por carolíngios, pelos mordomos que tomaram o poder dos reis, né? Que tem força política, que tem aliança com a Igreja, que tem os seus missi dominicis fiscalizando o reino, né? Que tem a nobreza criada por Carlos Magno ali, ele cai. A morte de Carlos Magno, a ascensão de Luís o Piedoso, levou a uma fragmentação desse mundo. Então é feito o Tratado de Verdun, em 843 depois de Cristo. Lotaríngia, terra de Lotário, seria essa região da Itália, com parte do que seria hoje a Áustria, né, ali. A França Oriental, futura Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico, né, ficou para Luís o Germânico. Aqui embaixo, a França Ocidental, que é a França atual, ficou para Carlos o Calvo, né? Essa divisão leva a uma quebra, uma descentralização do poder, ou seja, um grande império foi quebrado, foi fragmentado, né? Isso acaba gerando reinos em cada área desse império fragmentado, certo? E, de certa maneira, o que vai acontecer é o seguinte: a nobreza, que foi criada com as guerras, a nobreza que ganhou força, ela passa a administrar pequenas áreas, pequenos reinos, pequenos principados dentro de cada período ali, cada espaço ali, perdão. Isso vai dar origem ao feudalismo. Ou seja, a Europa se fragmenta com a queda do Império Carolíngio, com a divisão do Império Carolíngio. O Reino Franco vai ser dividido entre o que seria hoje Alemanha, França e o norte da Itália. E, cada vez mais, há uma quebra, uma fragmentação territorial. Isso dá origem ao mundo feudal que nós conhecemos, que a gente vai estudar daqui a pouquinho ali, certo? Então, a questão é, vamos lá para nossas dúvidas e perguntas. Quantas dinastias existiram no Reino Franco? Primeiro a Merovingia e depois a Carolíngia. O grande rei merovingio foi o rei Clovis, que se aliou à Igreja, que cristianizou esse mundo bárbaro aí. Depois dele, os reis se enfraqueceram, passaram poder para os seus mordomos, os majordomos, ou administradores reais ali, ou prefeitos, né, de passo. Esses caras, com o tempo, acabaram tomando o poder. A transição está bem no governo do Carlos Martel, né, que é um grande mordomo que venceu muçulmanos em Poitiers, que fortaleceu o seu poder. E depois em Pepino Breve, que acabou o quê? Com o apoio da Igreja, dando um golpe e tomando o poder. Pepino morre, né, apoiado ainda, né, durante seu governo pela Igreja, com uma grande expansão territorial, né? Ele acaba deixando o poder para 2 filhos, Carlomano e Carlos Magno. Carlomano morre, Carlos Magno assume o poder em todo o império, faz uma grande expansão, ocupa boa parte da Europa,
cria os missi dominici, são fiscais do reino, administra com mão de ferro, com força militar, esse território europeu, cede terras para os seus cavaleiros, criando o benefício, né, o ato do benefício, né, de dar a terra em troca da fidelidade do cavaleiro, faz um bom governo, cria um renascimento cultural fantástico, onde aparece como ponto-chave o trovadorismo, que vocês veem em literatura, e quando ele morre, esse grande império se fragmenta, se quebra, se desmonta, né, com os netos de Carlos Magno, com os filhos de Luís o Piedoso. E aí nós temos a origem nessa fragmentação territorial que nós conhecemos como o feudalismo, o mundo feudal, né, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Primeiro, dúvidas, por favor, abram o áudio de vocês aí para a gente começar a discutir e tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo que a gente falou, que a gente acabou de comentar agora aí. Por favor.